Olá, bom dia! Bom dia, Nelisa, Ana Lúcia, tudo bem? Muito bom dia, dia 19 de fevereiro, quarta-feira. Vamos iniciando o nosso papo matinal aqui, a nossa reflexão diária sobre algum assunto importante para a nossa personalidade, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida espiritual. Não é isso? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje um dia muito importante para mim. É aniversário da minha digníssima esposa. Digníssima esposa, Regiane, parabéns, meu amor. Você é a razão de ser da minha vida. Ela não consegue assistir aqui o Papo Matinal esse horário, tá levando as crianças na escola. Eu já estou aqui já chegando no trabalho, né? E é a janelinha diária aqui que a gente tem para poder fazer uma reflexão, pensar em alguma coisa, né? Conversar um pouco. Obrigado, Ana Lúcia, muito obrigado. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Matinal. Hoje que vai pegar ainda um pouquinho de gancho no que a gente conversou ontem, né? Bem, meus queridos amigos, bom dia, Raíssa, tudo bem? Seja bem-vinda. Regiane Sotani também, seja muito bem-vinda. Essa Regiane que não é a Regiane minha esposa, tá? Não é a Regiane minha esposa. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Bom dia também, Edneia, acabou de entrar aqui conosco. Sejam bem-vindos, vão se acomodando aí um pouquinho, abrindo os ouvidos, acalmando o coração, desacelerando esse ritmo que nós temos aí diário, de às vezes muitas preocupações, muitas coisas para fazer. Vamos ouvir um pouquinho aqui o nosso papo matinal. Bem, meus queridos, quem acompanhou o papo matinal de ontem ouviu que a gente falou um pouquinho sobre essa característica esquecente que o homem tem, né? Eu até citava que a palavra homem em árabe vem, nós dizemos insan, que significa que de alguma forma tem alguma raiz. É um pouco polêmica essa etimologia, tá? Existem outras vertentes, mas uma das vertentes é que insan significa aquele que esquece, né? O homem é um ser esquecente. E isso faz menção, não à característica que a gente tem de esqueci a panela no fogo, esqueci a chave de casa, esqueci a chave do meu armário. No quartel é comum, né? Às vezes a gente esquece a chave do armário e caramba, tem que pegar aquela chave mestra, né, para cortar o cadeado. Então, não se trata desse esquecimento, mas se trata do esquecimento das coisas fundamentais da vida, né? Que nós esquecemos de onde viemos, para onde estamos indo. Existe uma live aqui que eu falei um pouco sobre o Rei Leão, que trata um pouco exatamente desse esquecimento, né? É ou não é que o Simba esquece de onde ele veio? A palavra-chave, inclusive, do desenho é quando Mufasa chega para ele e diz assim: Remember who you are, né? Ou seja, se lembre de quem você é, lembre que você tem uma linhagem real, lembre que você nasceu para reinar. Essa é a temática do Rei Leão. Tem uma live aí que eu falo um pouco sobre isso, né? Desse Remember who you are. Ou seja, então essa característica esquecente, ela está presente em nós, homens. Bom dia, Padre Wesley, tudo bem? Sua bênção. Gente, olha só, vocês não têm noção da bênção que é a gente ter um padre conosco aqui, né? Seja muito bem-vindo, Padre. Eu gosto muito de quando você está presente conosco aqui, tá? Que bom. Já começa abençoando aí o nosso dia. Tenho certeza que na missa que o Padre hoje celebrar, ele coloca as nossas intenções lá já. Então, meus queridos, eu falava ontem sobre essa característica esquecente que nós temos, né? Essa característica que está bem traduzida na palavra insan em árabe, né? Mas hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o remédio disso, né? E o remédio disso está num plano de vida, né? Num plano de vida bem elaborado, num plano de vida bem vivido. Porque se somos seres esquecentes das coisas fundamentais, é muito necessário que nós tenhamos um dia no qual nós nos lembremos, no qual nós tenhamos pequenos pontos, pequenas ilhas,
onde nós possamos nos lembrar dessa presença que é maior do que nós, dessa presença que tonifica o nosso dia, dessa presença que dá um destino para os nossos esforços. Essa presença de Deus. É por isso que eu fiz tanta questão de que fosse um papo matinal. Eu até fiz uma pesquisa aqui para saber se o pessoal preferia que a gente mudasse o horário, jogasse isso para a noite, fosse de repente um papo noturno. Mas eu tenho certeza que vocês têm maravilhosas pessoas para acompanhar à noite, com lives às vezes até muito melhores do que as minhas. Mas o intuito do papo matinal, ele tem uma ligação muito grande com o espaço. Eu quero poder atingir a sua casa, o seu coração, ainda no princípio do teu dia. Exatamente porque dentro de um projeto, de um plano de vida, cada coisa, cada pequena engrenagem que a gente coloca ali, cada pequena ação que a gente coloca, tem uma função na nossa vida, uma função na nossa alma. Eu sempre achei muito interessante chamar de plano de vida, porque é realmente assim. A nossa vida de oração, um plano de vida, para ficar claro para vocês aqui, para quem não sabe o que é um plano de vida. Um plano de vida é a forma como muitas das vezes nós chamamos as nossas atividades espirituais que preenchem o nosso dia. Mas de forma alguma, o plano de vida ele é só a atividade espiritual especificamente. Um plano de vida é um plano de vida. É um planejamento da sua vida, ordenando ela em direção a um fim. É um pouco desse ordo amoris, que fala Santo Agostinho, de ordenar todas as coisas para o amor. Então na nossa vida nós precisamos buscar uma certa unidade. Nós precisamos pegar essa questão da vida de oração que nós temos, da espiritualidade que nós temos, e parar de tratar isso como se isso fosse uma realidade separada da nossa vida. Senão a gente começa a dividir os nossos dias em momentos estanques, em coisas do tipo assim, agora eu estou indo para a Santa Missa, agora está na hora do trabalho. E quem disse que o teu trabalho não é extensão da tua vida espiritual? E quem disse que o teu trabalho não deve ser levado para a Santa Missa? E quem disse que o momento que você está com seu filho, que você está na sua casa, você não carrega particularidades do seu trabalho e particularidades da sua vida espiritual? Então a nossa vida ela tem vários campos. Ela tem um campo social, ela tem um campo espiritual, ela tem um campo familiar, ela tem um campo intelectual, mas todas essas coisas precisam estar vivendo em prol de uma unidade. Ter uma unidade na nossa consciência. Se nós não tivermos isso, nós seremos seres fragmentados, e isso é sofrimento. Isso causa sofrimento, muito sofrimento. Grande parte das pessoas, às vezes, que chegam no consultório, no atendimento, e às vezes com algumas dores, para conversar, essas pessoas elas estão, às vezes, não com escolhas, com alguns problemas muito específicos de doença, não. Às vezes o que falta nessa pessoa é exatamente uma unidade de vida. O que falta nessa pessoa, às vezes, é essa questão de ter uma vida com um sentido único, com tudo girando em torno daquilo. Ter uma vida com sentido e uma vida de unidade não significa que nós temos uma vida boa, tá? Porque eu posso ter uma vida de unidade em torno de algo ruim. Explico. Cara, eu conheço algumas pessoas assim que são fanáticas por futebol, Então o cara, ele planeja a vida dele em relação ao futebol, ele sobe no palco da vida para viver em relação ao time do coração dele, e o dia dele é bom ou é ruim se o time dele ganhou, se o time dele está bem no campeonato. Observa que essa pessoa ela tem uma unidade de vida. A vida dela gira em torno desse amor dela. Ela faz roteiros para isso, o personagem sobe no palco para isso, e ela critica o dia dela em relação a isso. Mas o bem que ela está gerando em torno não é um bem que dá conta da dignidade da vida humana. Então, qual a proposta do plano de vida e por que a gente associa tanto ao plano de vida a uma realidade espiritual? Porque a nossa vida com Deus é aquilo que dá o maior sentido na nossa vida. A vida com Deus é aquilo que pode abranger, é o guarda-chuva que abrange todas as outras realidades. A nossa vida espiritual, ela é aquela que nos acompanha ainda antes de nascermos, até o fim da nossa vida, até a nossa eternidade. Ela transcende o dia da morte. Peraí, estou vendo aqui
A Evelyn comentou uma coisa aqui, né? Deixa eu ler aqui rapidinho. Não é por ter coisas melhores para fazer à noite, mas sim por ser uma experiência incrível já ter sua companhia no café da manhã. Obrigado, Evelyn. Agradeço aí o carinho. Esse é o intuito do Papo Matinal. Esse é o intuito do Papo Matinal. Ser uma companhia para vocês, uma companhia que os ajude, né? Não uma companhia que roube vocês das presenças vocacionais da vida de vocês, mas uma companhia que possa edificar, que possa dar um sentido, que possa dar um tônus, né? Uma tensão na vida. A gente acha que a gente na vida precisa se libertar de todas as tensões, mas não é verdade. Sem uma tensão não existe vida humana. Então, o importante é a gente ter essa tônus no início do nosso dia. Então, voltando ao assunto, né? Falando aqui um pouquinho sobre o Papo Matinal. Sobre o Papo Matinal não, sobre o plano de vida. Então é importante que nós tenhamos um plano de vida. Ontem eu conversava com um paciente e eu vi assim, né, um homem de piedade que acorda cedo de manhã, já reza o Santo Terço, faz os momentos de oração dele e vai à Santa Missa. Mas depois ele comentando comigo, ele conversava comigo e me dizia assim: Maurício, o problema é que depois disso eu entro no meu dia, né? E quando chega lá por volta de 10, 11 horas da manhã, eu estou perdido. Eu não sei para onde eu estou indo mais. Parece que o meu dia perde um pouco o sentido das coisas. Observem, né, a importância da gente ter um planejamento. Tudo aquilo que a gente quer fazer bem na nossa vida, a gente precisa planejar. A gente precisa sentar um pouco antes e pensar um pouco. E colocar um pouco de atenção, de pretensão, de intenção nas coisas, para que elas possam funcionar bem. É ou não é assim? Tudo aquilo que você quer fazer bem feito na tua vida, se você quer ter uma vida financeira estável, você faz um planejamento financeiro. Se você quer ter uma família equilibrada, você faz um planejamento familiar. Aí você vai se casar, você faz todo aquele roteiro, contrata a cerimonialista e faz um planejamento para aquele momento. Aí você quer comprar uma casa, você faz um planejamento para poder produzir aquilo. Aí você vai fazer uma obra, você tem um planejamento para aquilo. Você vai fazer um grande evento, você tem um planejamento. E por que na nossa vida espiritual a gente leva as coisas de supetão? A gente vai colocando o nosso personagem no palco e só fazendo as coisas. É claro que é muito importante rezar o terço, e o terço, por exemplo, tem o seu valor por si só. Mas vocês já pararam para pensar que cada oração, que cada momento da nossa vida tem uma certa função? Já pararam para pensar nisso? Que nós somos afetados pelas presenças que nós colocamos na nossa vida. E inclusive as orações que escolhemos fazer, as práticas espirituais que escolhemos fazer, o tempo que nós nos temperamos do trabalho, o tempo que nós nos temperamos da família, tudo isso nos afeta de alguma forma. É uma presença que nos tempera de alguma forma. E há necessidade de que nós paremos um pouco e pensemos do que nós temos nos temperado na nossa vida. A minha sugestão é que você realmente pegue um papel no dia de hoje e você esquadrinhe o seu dia. Você vai surpreender, porque as pessoas chegam para mim e me dizem assim: ah, Maurício, eu sou muito devoto, sabe? Assim, eu sou muito ligado a Deus, eu tenho muita fé. E aí eu digo para você: beleza. Aí, como é que é seu dia? É a primeira coisa que normalmente nos atendimentos eu faço. Eu pergunto para a pessoa: beleza, tudo você me contou, me conta um pouquinho como é seu dia. E aí quando você vai conversar com a pessoa, não, eu acordo de manhã, eu rezo o meu devocional, eu faço uma leitura da Sagrada Escritura, aí depois eu pego no trabalho, né? E aí eu vou ao trabalho, eu vou até meio-dia, e aí depois eu almoço rapidinho aqui, mas saio correndo, volto pro trabalho de novo, procuro dar atenção pros meus clientes, e faço isso e faço aquilo, depois eu chego em casa, janto, né? Vou pra academia, aí malho, tal, eu durmo. Eu falei: beleza, cara, aí Deus só teve esse espaço inicial no teu dia. E aí não raro, às vezes, que a pessoa chega para mim e diz assim: Maurício, eu tô vindo aqui porque eu tô experimentando uma espécie de ansiedade, porque chega um momento do meu dia, parece que minha vida não tem sentido, porque eu começo a brigar com a minha esposa, ou chega um momento do meu trabalho que eu tô tão cansado que eu já começo a dar patada nas pessoas. E aí eu falo para você: observa que há um roteiro aí vivido, mas não há um roteiro pensado. Não há um roteiro estrategicamente planejado. Bom dia, comandante. Tem um comandante André Carvalhais aqui, ele é
capitão dos portos lá em Manaus. É uma grande honra ter o senhor aqui, né? Até porque, lembrei do senhor agora, porque eu ia falar de um assunto interessante aqui referente a isso, né? Nós que somos militares, nós estudamos durante uma etapa da nossa vida planejamento militar, né? E como que o planejamento ele é minucioso, como que uma ação militar, ela conhece, ela precisa, né, de um preparo, de um planejamento antes mesmo, né? A gente faz tudo com muito cuidado para que naquele momento da ação, que às vezes vai durar alguns dias, algumas semanas, ou às vezes simplesmente alguns segundos em algumas operações que são muito mais rápidas, as coisas aconteçam com perfeição. Meus amigos, lembrem disso, nós somos vocacionados à perfeição. Jesus disse para nós, né, no Evangelho, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Eu às vezes não gosto quando as pessoas dizem coisas tipo assim, ninguém é perfeito. É de fato, é verdade. Nós não alcançamos a perfeição nessa vida, mas isso não significa que nós não devemos buscá-la. Essa vida é jornada, essa vida é caminho, essa caminho é busca de perfeição. E se não buscarmos a perfeição nas coisas nobres, nas coisas boas da nossa vida, nós buscaremos a perfeição em coisas baixas. Nós buscaremos a perfeição em coisas ruins. Então, meus amigos, o convite de hoje, daqui do nosso papo matinal, é de que você faça hoje, só esse exercício, né? Aqui vamos pôr um desafio, uma espécie de terapia em conjunto aqui. Faz esse desafio, escreve o teu dia. Pega assim, ó, uma coluna e coloca assim, ó, as horas, e escreve como foi o teu dia hoje. Tipo, acordei tal hora, tomei café da manhã de tal horário a tal horário, fiz a minha oração de tal horário a tal horário. E depois, analise os domínios da tua vida. O que é analisar os domínios? Faz um mapa de presenças. Eu vou dar 5 tópicos aqui para vocês, tá? Que vocês vão analisar. Eu queria que vocês vissem o seguinte: quanto tempo eu dediquei a Deus? Quanto tempo eu dediquei ao meu trabalho? Quanto tempo eu dediquei à minha família? Quanto tempo eu dediquei à minha vida social? E quanto tempo eu dediquei à minha vida intelectual? Faz um mapa de presenças na tua vida. Eu falo para vocês, né? O plano de vida, ele busca fazer com que essas 5 dimensões elas tenham uma espécie de unidade, colocando aquilo que é mais importante acima de tudo, né? Deus, família, trabalho, vida social e vida intelectual. Deus, família, trabalho, vida social, vida intelectual. A vida social e a vida intelectual não tem muito bem uma hierarquia entre elas, tá? Mas essas 3 primeiras coisas é importante que a gente pense dessa forma, né? Deus, família, trabalho. Deus, família, trabalho. Isso aqui não é propaganda política não, tá? Deus, família, trabalho, nada disso não. Não é isso. O que eu estou querendo elencar para vocês aqui é a prioridade e a ordem de algumas coisas na nossa vida para a gente começar a analisar. Vocês vão se surpreender que às vezes nós dedicamos muito tempo a uma coisa e pouco tempo para outras. O comandante tá aqui, pode ter tempo dobrado, estou no treino e escutando live ao mesmo tempo. É claro que pode, né? Quando a gente está diante aqui de algumas atividades um pouco mais simples na vida, é importante que a gente dobre o nosso tempo, né? Quantas vezes, por exemplo, em casa, quantas palestras, quantos cursos eu fiz, por exemplo, lavando louça, transitando no carro para o trabalho. Eu fiz uma pós-graduação toda assim, transitando de um lugar para o outro. A gente precisa aproveitar o nosso tempo, né? Então é importante, é claro que pode, essas questões. Mas, voltando ao assunto, né? No específico tema do plano de vida, sobretudo, analisem o tempo que vocês acabam dedicando no seu dia a Deus, né? Vamos começar por esse primeiro tópico, né? O tópico mais importante. São Bento, né, popularizou uma frase que nós utilizamos com frequência, chamada ora et labora. O que aconteceu? São Bento percebe que o bom funcionamento de um mosteiro, ele funciona nessa alternância de reza e trabalha, reza e trabalha.
Então, no mosteiro, normalmente, quando você vai, não há grandes períodos profundamente longos de oração. Você tem ali os ofícios, e quando você mal termina o ofício, você começa o seu trabalho. Quando você mal está saturando do seu trabalho, você o interrompe e vai para mais uma outra oração. Essa precisa ser a dinâmica da nossa vida, né? Reza e trabalha. Mete Deus em todas as coisas da tua vida. Coloca Deus em todos os momentos do seu dia. Ao você levantar, ao você estiver executando o seu trabalho ali, né? O seu trabalho às vezes exige um pouco mais de concentração, mas guarda com você uma pequena ejaculatória. Faz um lançamento até Deus de pequenas frases durante o dia que alimentem essa brasa do amor. A gente precisa manter aceso essa chama da fé no nosso coração, no nosso dia, para que ela nos oriente ao fim máximo da nossa vida, que é a salvação, que é o céu. Então você está lá no seu trabalho, Jesus, eu te amo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Alimente o teu coração como se você estivesse diante de uma fogueira, colocando pequenas brasas durante o seu dia. E reserve pequenas ilhas do seu dia para que você possa fazer alguma oração, uma oração mental, uma leitura espiritual, uma oração do Santo Terço. Nada que passe de 10, 15, 20, 30 minutos no máximo, mas pequenas ilhas que possam ir te lembrando, que possam ir remediando o insan, ou seja, aquele que esquece, essa característica do homem de esquecer as coisas fundamentais da vida. Assim a gente começa a montar um plano de vida. Depois, com o tempo, a gente vai temperando, obviamente, o nosso tempo de trabalho. A gente vai temperando o nosso tempo com a família. A gente vai temperando um tempo de estudo. A gente vai temperando um tempo de convívio social e de interação com a sociedade em diversas outras realidades da vida. É assim que a gente começa a equilibrar as coisas. É assim que a gente remedia essa característica esquecente. Ao invés de a gente ser atropelado pelo dia, a gente passa a ter o dia nas nossas mãos e vamos controlando as coisas, dando prioridade àquelas que são mais importantes. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus, que hoje vocês possam aí começar a esquadrinhar um plano de vida. Eu vou depois abrir uma caixinha aqui para esses tipos de dúvidas, né? Perguntas sobre o plano de vida. Fiquem à vontade para perguntar como a gente se organiza, como a gente faz. Vai ser uma grande alegria poder estar com vocês aqui dividindo um pouco um pouco da experiência da minha vida também. Tenho certeza que vocês também vão ter muito a contribuir ali com a experiência de vida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um excelente dia para vocês. Grande abraço.